Quando a gente fala de gestão orçamentária e financeira, a gente não pode deixar de falar. E hoje, que trabalha na área de finanças, que é contador ou contadora, ninguém da área de finanças veio aqui. Eles não gostam da educação, é isso? Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo tem secretário de educação que quando está na rua ele faz assim, dá a volta. Isso não acontece aqui, obviamente que isso é coisa lá de São Paulo. Eu ouvi dizer que tem contador que não viabiliza os projetos da educação, que não entende de educação. Vocês acreditam que eu sou contador também? O pessoal que estava em Foz já sabia disso, hein? Pois bem, existe uma diferença grande, uma divergência grande entre a contabilidade, na verdade a área de finanças, e eu sou contador e vou defender a classe. O problema não é o contador, é a área de finanças, de uma forma geral. A área de finanças, de fazenda, seja qual for o nome que tem aí, e acaba isso acaba caindo nas costas do contador de uma forma geral, mas a área de finanças entende de finanças, a área de educação entende de educação, mas a área de educação também tem que entender de finanças. Nem tudo custa dinheiro, quase tudo custa dinheiro, mas para a gente viabilizar muitos dos projetos, nós temos que gastar, e nós temos que saber gastar. E eu tenho certeza que muitos de vocês já chegaram no seu contador e falaram assim: olha, eu olhei a conta bancária e nós temos 1 milhão de saldo, e eu quero gastar 200 mil reais. E ele olha para você e diz assim: não tem dotação. Isso já aconteceu com você? Isso acontece muito lá em São Paulo, em Minas, deixa eu ver qual é Pernambuco, mas no Sul eu não sei se acontece. Pois é, não, né? Não. Então tá bom. Muitíssimo obrigado. Eu sou movido a água, não é água. Obrigado, Deus. Pois é, o problema é que o seu contador pode não estar brincando com a tua cara, ele pode estar certo. Vocês sabem a diferença de orçamento e de dinheiro? Já pararam para pensar que existe diferença entre orçamento e dinheiro? Alguém aqui já participou de algum processo orçamentário na vida? Quem já participou? Levanta a mão. Eu acho que vocês não me entenderam. Eu quero crer que vocês fazem orçamento doméstico também. Alguém já participou algum dia de algum processo orçamentário na vida? Pasmem, orçamento governamental é a mesma coisa que orçamento doméstico. A diferença é que o dinheiro é um pouquinho maior, né? E a complexidade, dificuldade de executar o gasto também. Então vejam, quando a gente faz um orçamento doméstico, qual que é o nosso limitador? As receitas, o salário, ou os salários, não é isso? No município, no governo, é a mesma coisa. O prefeito, ele manda um projeto de lei para a Câmara para aumentar o IPTU em 50%. Chega na Câmara e os vereadores aprovam. E ele aplica um aumento de 50% no IPTU. Esse município vai arrecadar 50% a mais de IPTU no ano que vem? De jeito nenhum, tenho certeza absoluta que não. Muitos vão deixar de pagar, muitos outros tantos a mais vão entrar na justiça e assim por diante. E vão bloquear aquele pagamento. Isso é verdade? Tá? Então, a receita do município ela não é controlada, mas a gente precisa gerir a nossa área. Quando a gente fala em peça de planejamento, a gente não pode esquecer do PPA. Quem aqui participou da elaboração do PPA?
Um bocado de gente levantou a mão, mas eu acho que foi pouco ainda, viu? PPA é planejamento para 4 anos, é um planejamento. A maioria foi da aprovação. Então. Participar da elaboração é dizer quais são as metas do nosso município. Onde o nosso município quer chegar daqui a 4 anos? Na área de educação, óbvio. Lei de diretrizes orçamentárias é a lei de disciplina e detalha e diz como vai ser a execução do orçamento para o próximo exercício. A lei orçamentária anual, ela detalha o orçamento. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do 339030, 339039, não é isso? Material de consumo, serviço terceira pessoa jurídica, pessoal civil e assim por diante. Então é o orçamento que detalha. Mas antes disso daí, antes de detalhar, a gente precisa dizer qual é a diretriz. Nós temos que dizer para a secretaria, para a população, para o cidadão do nosso município, por que nós vamos gastar aquele recurso. Já pararam para pensar nisso? Para que o nosso município gasta com educação? Nós estamos gastando para quê? Para chegar aonde? Tem a ver com o que o rapaz falou aqui há pouco, o Ernesto. Qual é o objetivo da educação do nosso município? Nós conhecemos as necessidades reais e tem um exemplo que eu sempre cito, que eu achei muito interessante. Depois, se eu tiver outro exemplo mais interessante depois. Mas uma vez eu estava conversando com um sujeito, um secretário de um município, que ele falou assim: não, nosso município aqui, nós temos um déficit de educação infantil de 2.000 vagas de creche, né? Educação infantil creche. É um município grande, né? 2.000 vagas de déficit. Você fala, pô, ninguém estuda. É um município grande. Ele falou assim: não, eu construí umas 5 escolas aqui, umas 5 creches, e resolvo o meu problema. Aqui é tranquilo. Aqui é Bíblia. Falou assim: não, o problema não é construir escola, construir é fácil. O problema é você manter isso daí, né? E tem mais. Mas são 2.000 porque você está baseado em quê? Ah, estou baseado na fila. Eu não confio na fila, pô? Não é? Tem uma fila ali de 2.000 inscritos aguardando vaga. Mas aí eu vou perguntar o seguinte: mas vem cá. Se eu sou 2001, eu olho o tamanho dessa fila e falo, eu vou enfrentar essa fila, não vai servir para nada. Você me considerou? Não, você não está na fila. Eu também sou uma demanda não atendida, um déficit? Sou. Você chegou a pensar que a hora que a qualidade, a percepção de qualidade da educação no seu município for alta, eu vou parar e pensar, nossa, eu pago 300, 500, sei lá quantos reais por mês para manter meu filho na creche. Pô, se a qualidade da escola pública é tão boa quanto ou melhor, eu vou deixar meu filho, eu vou pagar para o meu filho estudar para quê? Você levou em consideração? Não, isso aí também não. Então você não conhece a necessidade real do seu déficit. Nós conhecemos a necessidade real da educação para a gente direcionar o recurso para isso? Percebe como os dados são muitos e muito detalhados para a gente direcionar o recurso? Sem contar que gasto com o pessoal, nós podemos diminuir gasto com o pessoal? Sempre aumenta. Está errado aumentar? Está pagando demais? Nós vamos ter que gastar no mínimo 60% do recurso do Fundeb em profissionais de Ministério da Educação? Tem lugar que gasta 150, gente. Existe? Pois é. Percebe como que é? Então a ideia de orçamento, a ideia de gestão do orçamento é: precisamos conhecer em detalhes, ou a gente, ou nós gestores, ou alguém que está muito próximo a nós temos que conhecer o recurso da educação de verdade. Não podemos deixar na mão do contador da prefeitura. Eu não estou dizendo que o contador da prefeitura é um incompetente, não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o contador da prefeitura, ele não conhece a educação como nós conhecemos. Nós podemos até trabalhar muito juntos, mas ele também vai ter que entender de educação para saber direcionar corretamente o recurso.
Para isso, para a gente montar esses planos que a gente viu agora, nós temos que ter uma ideia de futuro. Quais os planos para o futuro? Que tipo de cidadão nós queremos ter daqui 40 anos? Vocês acham que 40 anos é muito pouco tempo, é médio prazo? O que é 40 anos? O que é 40 anos para vocês? É muito? Para a gente é, mas e para a nossa cidade? É nada. Tem cidade aqui que tem 100 anos, presente aqui hoje? Ou mais? 100 ou mais? Tem, né? É 40% ou menos, né, da idade do município de vocês. Tá? Como nós vamos chegar lá? O plano orçamentário tem que dizer como nós vamos chegar lá. Planejamento estratégico é o seguinte: quando a gente fala de estratégia, existem diversas ferramentas no mercado. Pode ter essa, pode ter essa, pode ter essa, pode ter essa, mas de qualquer forma, uma boa ferramenta de estratégia que você tem nas mãos é aquela que te diz: eu estou apanhando do negócio. Não sei se vocês perceberam, né? Tem coisa que eu não posso avançar porque senão eu não consigo falar depois, né? Era ser surpresa. Mas qualquer que seja a ferramenta de planejamento estratégico, dos pensadores do planejamento estratégico, etc., qualquer uma dessas ferramentas tem que dizer qual o caminho seguir. Conseguimos construir, é fácil construir em 2014 e 2015 10 escolas no nosso município para acabar com o déficit educacional? 10 escolas não é tão fácil, mas a gente consegue. Eu estou dizendo construir e pôr para funcionar, né? 10 escolas não é tão simples assim, em 1 ou 2 anos, mas a gente tem que pôr isso ao longo do tempo. 2, 1, 3, não sei. Nós sabemos para onde, nós conhecemos o plano diretor do município, para saber para onde o município pode crescer, para a gente já saber onde a gente deve construir uma escola, para a gente já saber o quanto a gente vai economizar de transporte escolar. Isso é a gestão orçamentária e financeira. Isso é o que a gestão orçamentária e financeira tem que ajudar a gente a dizer, responder. Mas vamos continuar, senão não dou conta do tempo também. Vamos imaginar que a gente pense numa melhoria de qualidade de um determinado indicador. Eu quero melhorar qualquer que seja o indicador de qualidade aí do meu município. Podemos instituir a provinha no nosso município para tentar identificar uma medida de qualidade do ensino? Podemos instituir no nosso município? Tem uma ideia? Podemos instituir no município? Podemos. Então eu quero, com essa provinha, eu quero traçar uma melhora, mas pelo índice dessa provinha. Eu posso, sem problema. Mas eu quero fazer isso, eu quero traçar um plano, e aí eu sei que é difícil, mas eu quero traçar um plano para 40 anos. Quantos mandatos vão ter aqui? 10. Quantos PPAs, planos plurianuais, nós vamos ter aqui? 10. Em cada um, em cada um dos PPAs, brincadeira isso, né? Em cada um dos PPAs que nós temos aqui, nós temos que dizer o seguinte: quanto daquele plano plurianual nós vamos demandar, nós vamos direcionar para atingir esse pedaço da minha visão de futuro. Percebe? Nós temos que dizer o seguinte: não nos esqueçamos, nós estamos dirigentes municipais de educação. Nós estamos dirigentes municipais. E nós estamos respondendo por esse período de tempo de 40, 50, 100 anos do nosso município. Mas nós temos que responder por essa parte. Conseguimos melhorar a educação em 100%, tudo que a gente precisa nesse período que a gente está secretário? Não conseguimos. Mas a gente precisa entender que a gente é parte de uma engrenagem. Alguns de vocês podem até ficar 12, 16 anos, 20 anos, mas mesmo assim estamos por uma parcela de tempo ali. Tá?
Bom, as variáveis que nós temos que ter na mente: tempo, quantidade e dinheiro. Uma vez, um professor falou para mim, falou assim: sabe, Jean, por que eu fiz pedagogia? Não sei por que você fez pedagogia. Eu fiz pedagogia porque eu não gosto de fazer conta. Não é verdade? Tem alguém aqui já pensou isso alguma vez na vida? Alguém já, não sei, mas já pensou. Desculpa, sinto muito, você vai ter que continuar fazendo conta. Matemática e língua a gente vai, é para o resto da vida que a gente vai levar, tá? Mas vamos lá. O que o orçamento deve responder? Quem somos, o que estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Por que a gente levanta todo dia de manhã e vai para a Secretaria de Educação? Por que a gente faz isso? Porque eu tenho que sustentar meus filhos. Não, né? Não é para isso. Nós somos servidores públicos da educação. Não é isso? Todos aqui são servidores públicos. Nós estamos para servir a população na área de educação. Percebe a importância que cada um de vocês tem? Olha só, tem algum município aqui que tem séries finais do fundamental municipalizado? Séries finais municipalizado? Quanto tempo o cidadão fica na rede municipal do seu município? Quantos anos? 12, 14? Pois é. Você percebeu que você está ditando o futuro daquela pessoa? Já passou pela sua cabeça isso? É você quem dita o futuro da cabeça daquela pessoa. Olha a importância que vocês têm para o cidadão do seu município. Acabei de explicar outra coisa, né? Por que a gente ganha muito bem? A gente não sabia. Agora vocês sabem por quê, não é? É por isso que seu salário nosso é muito alto, assim, não é? Eu ganho muito bem. Eu estou brincando, vocês sabem, né? Vocês sabem. O que queremos ser no futuro? Por que nós queremos ser aquilo? Eu quero ser um município onde, no mínimo, ou no máximo 1% da população desse município não seja alfabetizada, por exemplo. Ou quero ter 100% alfabetizado. Por que você quer ser isso? Qual a importância disso? Porque... Sou eu? Está fazendo nada? Não. É que instalaram o microfone no negócio. Eu nunca usei esse aqui, viu? Usei esse aqui. Chicão de Santa Catarina. Aliás, parabéns pelo evento. Mas, é verdade. Mas, tão importante quanto a gente dizer aonde a gente quer chegar e por que a gente quer chegar lá. Pararam para pensar nisso? Não, eu quero ter 100% de alfabetizados aqui no meu município, que é bonito. Pouco. Não é isso, tem que ter um porquê, uma motivação. Como vamos chegar lá? E tudo isso daqui faz parte de um ciclo. Tudo bem? O orçamento, portanto, é um documento técnico, sim, e vai continuar sendo um documento técnico, sim, porém, deve ser capaz de transformar a sociedade. Ninguém faz orçamento só porque a Constituição, lá no artigo 65, manda, mas faz orçamento porque tem que dizer o seguinte: por que nós arrecadamos impostos? Por que existem os tributos? Por que o cidadão paga imposto? E nós vamos dizer para o cidadão do nosso município, por 14 anos, o que ele vai ser mais lá na frente. Escola é o seguinte: de alguma forma, hoje em dia, todos passam pela escola, ou no mínimo 99% passam de alguma forma, de algum jeito passam pela escola. Olha a importância que nós temos no desenvolvimento social do nosso país.
tem que visar a melhoria da sociedade através dos serviços públicos prestados pelo governo municipal. Estamos falando da esfera municipal, obviamente. Tudo bem? Então, o orçamento é uma peça técnica, vai continuar sendo uma peça técnica, porém nós temos que entender dessa peça técnica. Tá legal? Vamos lá. Principais recursos da educação. Acho que vocês sabem isso muito mais do que eu. Recursos do Tesouro. Os tais dos 25%. Fundeb, salário de educação, PNAE, PNAT, PDDE, convênios. Eu faço um convênio de transporte com o governo do Estado, de alimentação com o governo do Estado. Isso acontece aqui também, né? E sempre o dinheiro é muito suficiente, não é isso? Eu não sei, a surpresa, até onde eu sei. Oi? O homem do transporte daqui? Até onde eu não sei aqui. Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo o dinheiro do transporte sobra. É tanto que vem do Estado do governo que sobra. Aqui também, né? Aqui também. Pois é. Então, vejam bem, mais uma vez, os recursos, estou brincando, lá em São Paulo falta muito também, né? Os recursos são extremamente limitados. Aliás, oi? Insuficientes, é que limitado é parte de uma... É que na verdade os recursos são limitados. Tem um sujeito que desenvolveu uma teoria econômica lá em 1700, não lembro agora, qual já 10.000, 1800, não lembro, 1900. E ele falava que todos os recursos são limitados. Então, por isso que a gente fala limitado, não insuficiente, mas quase mais ou menos a mesma coisa, né? Bom, mas vocês sabem o que são os 25%? Do que são os 25%? Constituição Federal, artigo 212. A União, vamos ler. A União aplicará anualmente, nunca menos que 18, os estados, estaduais, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Prestem atenção. Isso daí foram 3 letrinhas que a gente vai ver da agora até o final. IPTU é imposto? Taxa de coleta de lixo é imposto? Não, é taxa. Por coincidência, imposto é somente a receita que começa com I, exceto o FPN, que começa com F, que é formado por 2 impostos, imposto de renda e IPI. Mas vamos traduzir isso aqui para ficar melhor. Os impostos onde o município tem a sua autonomia, o IPTU, imposto de renda, ITBI, ISS, multas e juros de impostos, que é do IPTU, do ITBI e do ISS, multas e juros da dívida ativa dos impostos e dívida ativa dos impostos. Alguém aqui não sabe o que é dívida ativa? Dívida ativa é o seguinte: eu devo o IPTU do ano passado e desse ano, ok? Então deixei de pagar o IPTU em 2013 e 2014. O IPTU de 2014 vencido chama IPTU vencido, chama IPTU. O IPTU de 2013 chama dívida ativa de IPTU. Essa é a diferença de dívida ativa e de imposto do ano, tá? Dívida ativa é vencida até o final do ano passado. Isso aí não devia, mas dá. Alguns não, mas não devia. A lei proíbe. Vamos lá. Aí, alguém fala assim para mim, Jean, a União é tão boazinha que ela manda 23,5% de tudo que ela arrecada
de IPI e de imposto de renda sob a forma de FPM. Como ela é boazinha, não é? Não. Fundo de participação dos municípios. A Constituição diz que 23,5% daquilo que a União arrecada de imposto de renda e de IPI não é da União, pertence aos estados. Então, devolve para os municípios, perdão. E devolve para os estados também um outro percentual. ICMS, nenhuma prefeitura aqui arrecada ICMS diretamente. O estado arrecada e repassa 25% do ICMS para os municípios de acordo com o PIB, uma série de questões de distribuição. O IPVA e o IPI exportação, que são impostos estaduais, e o FPMDR e ICMS de oneração, que são impostos federais e que voltam para o município, são cotas partes constitucionais que voltam para o município sob a forma de repasse. Tudo bem? Então é 25% disso daí, não é do total da receita. Tudo bem? Só que tem um porém ainda. Vocês já pararam para pensar de onde vem o dinheiro do Fundeb? Porque de algum lugar tem que vir, né? De onde vem o nosso salário? Nós temos que saber de onde vem o nosso salário. De onde vem isso? Mais ou menos. De onde vem o recurso do Fundeb? Falaram para mim que era per capita, não é? É o seguinte. Ó, esquecemos o verdinho. 1-0. Com muita dor no coração, mas vamos esquecer desse verdinho aqui agora. Não tem graça a piadinha, eu sou palmeirense lá em São Paulo, e aqui não sei se tem algum time aqui que é verde, algum rapaz bacana. Chapecoense. É o Criciúma, né? Eu nem vou falar de futebol, sobre futebol para você. Eu nem vou falar. Bom, vamos esquecer o verdinho e vamos deixar ele cinza. 20% disso daqui não chega no município. Não. Eu tenho 1 milhão de FPM para receber. Chega quanto na conta do município? Chega 1 milhão menos 200, menos 20%. Mas esses 20% vão para onde? Vão para uma conta gigantesca chamada Fundeb Santa Catarina. Mas, peraí, Jean, você me confundiu agora. Eu tenho que aplicar no mínimo 25% dos 100% ou dos 100% menos 20%? Hã? Confundiu um pouquinho? 25% no mínimo de impostos bruto. 20% não foi embora isso daqui? Eu tenho que aplicar 5% então. Porque 20% eu considero como uma aplicação virtual. Foi para o Fundeb. Tudo bem? Entenderam essa questão aí? Tudo bem ou não? De novo, nós temos que aplicar 20% disso tudo aqui, 25% disso tudo aqui, não é? Desses impostos? Então tá. Só que a emenda constitucional do Fundeb, aprovada em 2006, disse o seguinte, que 20% disso daqui não vai para o município, vai para formar o fundo. Como você já reteve 20% de você para formar o fundo, você já aplicou 20% desses daqui. Ou seja, você tem que aplicar só a diferença, 25 menos 20%, você só tem que aplicar 5% dele. Continua tendo que aplicar 25% disso daqui. Tá. Não. Aplicou, considera 20% aplicado para o município. Tá, mas esse dinheiro vai embora e aí? Retém 20% desses impostos somente dos municípios de Santa Catarina e do governo do estado de Santa Catarina. Porque o governo do estado também tem educação básica, não tem? Fundamental e médio. Esse fundo
chega o dinheiro nesse fundo e fala assim: quantos alunos tem o município de Brusque? Vou falar qualquer coisa, tá? O município de Brusque tem 15 mil alunos na rede municipal. Quantos alunos tem o município de Brusque na rede estadual? 10 mil alunos. Então, no total, na educação básica, nós temos 25 mil alunos, porém 15 mil na rede municipal e 10 mil na rede estadual. Quem vai receber mais dinheiro do Fundeb em Brusque? O município, porque tem 5 mil a mais. Percebe como é que é a sistemática do Fundeb? Entenderam? Vejam bem, a ideia aqui não é que todos saibamos, sejamos craques, experts em orçamento público, em gestão orçamentária, mas é para ter uma ideia de que existe um desconto de 20%, porque se eu pegar o total arrecadado de FPM, mais ICMS, etc, e aplicar 25%, não vai dar o que eu apliquei lá, eu vou ficar preocupado, mas e agora? Não, mas aí tem que abater 20% e assim por diante. Mais ou menos tivemos uma ideia? Não? Antônio contribuiu com o Fundeb 7 milhões e 476 mil. Então, quer dizer, aquele dinheiro antes do Fundeb, ele era do município. E foi para o Fundeb. Isso. Agora ele está contribuindo com o fundo. Isso. Porque ele, dentro do 20%, não tem alunos suficientes. Onde estão os alunos Mas vejam bem, a questão aí não tem muito a ver com a quantidade de alunos. Tem a ver na hora de voltar o recurso. Isso. Existe uma diferença entre o que vai embora e o que vem. Eu conheço municípios que mandam embora os 20% desses impostos, 10 milhões, e volta 3 milhões. Mas eu conheço município que vai embora 10 e que volta 15. É bom ou é ruim? Depende de como está a gestão disso daí. É ótimo, claro, mas eu preciso aumentar a estrutura e tudo mais. Então, a partir do momento, se sabemos que, atenção, se nós sabemos que o Fundeb vem pela quantidade de alunos, quanto mais alunos a gente tiver na rede municipal, mais receita do Fundeb, a receita do Fundeb vai ser maior para o nosso município. Tudo bem? Bom, isso aqui na frente é o que eu já falei, ó. 20% dessas receitas vão para a formação do fundo de Santa Catarina e depois é redistribuído per capita para os municípios e para o estado de Santa Catarina. Tudo bem? Só para a gente ter uma ideia. Lei do Fundeb. Da utilização dos recursos. Os recursos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados em ações consideradas de manutenção e desenvolvimento do ensino, de novo, as 3 letrinhas, conforme disposto no artigo 70 da LDB. Todo mundo aqui conhece a LDB. Vamos tocar. Artigo 22. Estou apoiando. Eu que estou rápido, eu tenho que falar. Negócio de trem também não está divisa. Eu sou de São José do Rio. Oi? Ó, artigo 22, deixa eu voltar lá nele. Para os fins do disposto no capítulo, pelo menos 60% dos recursos anuais serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Acho que isso aí ninguém tem dúvida. Mas quem são os profissionais do magistério da educação básica? Vocês sabem? Aliás, o que é remuneração? Podemos pagar curso com 60%? Capacitação? Não? Não. Remuneração é o total de pagamentos devidos aos profissionais, salário, vencimento, anuente, triênio, quinquênio, etc. Mais os encargos sociais, INSS patronal ou previdência própria. Quem são os profissionais do magistério? Docentes profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência.
Direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Tranquilo até aí, né? Oi? Tá. 3, inciso terceiro. Quem está em efetivo exercício é professor, é diretor, é coordenador pedagógico que está lá. Se tiver na Secretaria de Educação, não pode. Não existe isso, desvio de função, não existe no município de vocês. Eu vou contar um segredo, lá em São Paulo teve, mas ainda bem que aqui não tem. Minas também tem, viu? Minas, que eu vi os casos lá. Desvio de função, nem sei o que é isso direito. É vedada a utilização dos recursos no financiamento das despesas não consideradas como de MDE de novo, conforme o artigo 71 da lei. Vocês perceberam esses dois artigos 70 e 71? A importância deles? Todos aqui conhecem os artigos 70 e 71? Todos aqui conhecem mesmo? Então vamos a eles. A diferença entre o seu céu, o céu para você e o inferno para você, é o atendimento, é o entendimento dos artigos 70 e 71 da LDB. O que está certo e o que está errado, né? Artigo 70 é o que pode, o artigo 71 é o que não pode. Artigo 70, considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento de ensino, está aí o MDE de novo, as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a... Vocês não ficam bravos se eu ficar no cantinho? Tá bom, obrigado. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Pode pagar professor? É manutenção e desenvolvimento do ensino? Secretário escolar é manutenção e desenvolvimento do ensino? Eu nem vou responder, vou continuar. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Comprar uma Kombi é necessário ao ensino? É manutenção e desenvolvimento do ensino? Para o esporte é? Ah, depende, né? Depende. Não tá. Construir escola pode, é gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Fazer uma funilaria na Kombi do transporte escolar. É manutenção e desenvolvimento do ensino? Legal. Também se considerar-se-ão um MDE. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, aquela provinha do município que a gente pode aplicar, gastar com a educação e a manutenção e desenvolvimento do ensino. Esse é o céu, hein? Realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Secretário escolar não é docente, é atividade meio ou não? Eu posso pagar a secretário escolar com manutenção e desenvolvimento do ensino? Com toda certeza, por isso que está fazendo isso. Nem estamos falando de recurso próprio, nem 60% ainda, hein? Ninguém está falando de 60%. Nós vimos no artigo 22 ali atrás, que são os profissionais do magistério. E aqui nós estamos dizendo que é ou não manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com os artigos 70 e de acordo com o artigo 71 que a gente vai ver. Também pode concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Formação de quadros especiais é pessoal que não tem a ver com a educação, direta ou indiretamente, tá? Ó, não está escrito na lei, mas ainda bem que está escrito, porque ninguém se mete a besta fazer. Também não pode programas suplementares de alimentação, chamada de merenda
escolar, alimentação escolar. Isso não entra no ponto porque está nesse inciso 4 do artigo 71. Também não pode assistência médico-odontológica. Também não pode assistência farmacêutica, psicológica e outras formas de assistência social. Alguns municípios aqui dão uniforme para os alunos? Sim. O seu contador fala que isso é gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, sim ou não? Está contra. Uniforme. Por que você dá uniforme? Vejam bem, as ideias que eu faço aqui não necessariamente são a expressão do que eu penso, mas é a expressão do que os tribunais pensam por aí. Por que você dá uniforme para o seu aluno? A questão da igualdade de todos, é porque todo mundo fica bonitinho da mesma cor? Não tem a ver porque o cara que não tem a roupa adequada ele vai se sentir mais oprimido por aquela estrutura escolar? Quando você faz isso, isso chama assistência social. Sim, e provavelmente ele não está utilizando isso daí com recurso do Fundeb, nem tampouco com dos 25. Não é manutenção de... Vejam bem, é um gasto com educação? É manutenção e desenvolvimento do ensino? Não. Compõe os 25%? Não. Posso gastar com recurso do Fundeb? Não. Oi? Alguns lugares têm utilizado o salário de educação, outros lugares têm utilizado o recurso para além dos 25%. Então, o município aplica 26% e ele gasta mais 1 bilhão com uniforme, mais 2 bilhões com alimentação escolar. Além dos 26, dos 25, dos 26. Tudo bem? Entenderam essa história do que é gasto com educação e gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino? Artigo 771. Também não pode obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Obras de infraestrutura é o seguinte: aquilo que está do muro da escola para dentro é gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. Aquilo que é do muro da escola para fora é obra de infraestrutura. Asfalto, saneamento básico, pelo amor de Deus, né? Eu fiz a escola no meio do prédio, agora tem que asfaltar para chegar, não é? Entendeu? Então tem que ser gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino, não tem? Então fazer a ponte para do outro lado do rio. Não, viu? Também não. Olha a atenção. Pessoal não pode. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Também não pode. Desvio de função, todo mundo sabe o que é, né? Tá? Tem um enfermeiro em posto de saúde que ele é ótimo para lidar com o ensino fundamental. Ele fez enfermagem porque lá na cidade dele só tinha enfermagem. Mas ele é um excelente professor de matemática. Posso pagar ele com recurso de educação? Já é ilegal ele vir para a educação, mas eu posso pagar com recurso de educação. É gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino? Não. Tem um professor que é ótimo para pegar bem de recém-nascido. Tem professor que é ótimo para pegar bem de recém-nascido? Tem. Mas ele prestou concurso para professor, para secretário de escola. Isso é desvio de função, isso não pode, terminantemente proibido. O jogo da manutenção e desenvolvimento do ensino, a gente já fez alguns testes, eu antecipei isso daqui. O que é gasto com educação e o que é gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. São as perguntas que a gente já fez aí. Se é certo, se é errado, etc. Tá? Então, uniforme, é gasto com educação? Sim. É manutenção e desenvolvimento do ensino? Não.
É um gasto além dos 25, além do Fundeb, além de toda outra coisa. Tá? Alimentação escolar. O recurso próprio que vai para a alimentação escolar é gasto com educação? É. É manutenção e desenvolvimento do ensino? Beleza? Então tá. Por que o salário de educação e manutenção e desenvolvimento de educação tem diferença? E quem vê essa palavra salário de educação e ela tem um outro objetivo tão diferente? O salário de educação é uma certa incógnita do gasto dele, tá? A lei diz que é para dar apoio às atividades educacionais, ponto. Não disse muita coisa. Por que chama salário de educação? 2,5% da folha das empresas privadas o patrão paga por INSS, o INSS manda para a FNDE e a FNDE devolve para os municípios e para os estados de acordo com a quantidade de alunos da rede. Chama salário de educação porque é 2,5% do salário da folha de pagamento da iniciativa privada. O objetivo não é objetivo, né? Não é um problema, né? Não é um objetivo, pseudo-objetivo, vamos deixar assim? Tá? Vai dar apoio, por isso que dá abertura para gastar, por exemplo, o salário de educação com uniforme. Tem lugar que gasta com uma merenda. Mas quem faz sim, quem diz que não? Isso aí é subjetivo, é complicado, eu sei. Não deixa, né? O Estado de São Paulo deixa. O Estado de Minas deixa, o Estado de Mato Grosso deixa e alguns outros. Mas a lei não é a mesma? Ah, mas a lei veio até agora. Entendeu? E eu vou dizer para vocês, lá em São Paulo nós temos 22 regionais do Tribunal de Contas. Vocês acham que elas falam a mesma língua? Precisa, isso aqui eu sei que falta pouco tempo, mas isso aqui nós não podemos deixar de falar. Nós temos que prestar contas? Para quem? Por quê? Para quem? Nós prestamos contas para o TCU, para o Tribunal de Contas do Estado, para o Conselho da Educação, do Fundeb, da Alimentação Escolar, para o cidadão. Para muita gente. Para muita gente, não é isso? Muito cuidado com isso, ó. Com a clareza das despesas, eu não poderia deixar de falar isso. O que vocês estão vendo aí? Chega uma nota fiscal lá na secretaria, escrito assim, ó, serviços de jardinagem, 15 mil reais. É caro ou barato? E se o jardim for esse? Aí pode. Mas é na casa do prefeito. Gente, pode ou não pode não é bem assim. Eu forcei vocês dizerem que pode. Eu fui ruim, eu fui um cramunhão. Como a gente diz lá em São Paulo, carinhosamente, né? Mas eu fui. Mas vejam bem, se alguém olhar numa nota fiscal escrito serviços de jardinagem sem nenhuma dessas figuras, vai dizer o que para você? A educação não vai ter clareza. E ainda você vai falar assim, você está desconfiando da minha idoneidade? Você está querendo dizer que eu roubei dinheiro? Não, está querendo dizer que você não foi claro no gasto público, né? Faz público. Aquilo tem que ser público. Se alguém perguntar daquilo ali para você, mas por que isso? É porque não foi claro. Agora é um momento de tensão, porque o município pode estar presente aqui. Eu posso finalmente conhecer o município que promoveu isso daqui, ó. Isso é uma nota fiscal. Se o município estiver aqui, pode falar quietinho lá depois. Eu quero tirar uma foto, mas não para postar, mas só para ter comigo. Eu quero autógrafo. Que data que está aqui
favor. Número 8. Número 8. Associação dos Amigos do Esporte Amador. 174 refeições, R$35 cada uma, deu 6.108. Alguém tem uma calculadora? 6.000? Alguém tem uma calculadora, por favor? 35 vezes 174 dá quanto? Mas é 34 ou 17? Não, 174 e R$35 cada refeição. Isso aqui é de 2009, para quem acha que R$35 é caro, imagine em 2009, né? Deu quanto? Não deu 6.108? Não. Meu Deus, e agora? Quanto está o total da nota aqui? E 90 centavos. Vocês estão vendo esse carimbão aqui? Controladoria Geral. Desculpa, 9 centavos. Gente, eu já fui em prefeitura. Olha aqui que é a inocência do ser humano. Eu abri uma gaveta cheia de caneta. Eu falei, nossa, quem que coleciona caneta aqui, né? Não, essa caneta aí, esse monte de caneta é para a gente ajeitar as notas fiscais que vem aqui. É que para ajustar na cor, né? Quanto mais caneta, melhor a probabilidade de dar errado, né? Olha a minha inocência. Gente, e o que dizer dessa nota fiscal aqui? Bendito ou maldito do branquinho do Emorex, no seu nome que vocês dão por ele para aparecer. Mas olha o valor da refeição. Isso é verdade. Isso não foi forjado, por favor. Não pense que a gente forjou para dizer que isso acontece. Isso aqui aconteceu em Santa Catarina. Mas eu nunca mostrei a cidade, tá? Nunca mostrei a cidade. Vocês podem ficar tranquilos que nunca mostrei. Mas olha, gente, por favor, não pensem. Por favor, não pensem que ele veio de São Paulo, porque eu não quis mostrar de São Paulo, né? Isso tem em São Paulo também. Isso tem no Rio de Janeiro, isso tem no Rio Grande do Sul. E eu não estou falando que a pessoa ali embolsou todo esse dinheiro, às vezes foi para, sei lá, aconteceu, mas alguém não conferiu nada disso, gente. Gente, esse carimbo aqui é da Controladoria Geral da Prefeitura. O que o cidadão está fazendo lá? Me fala, o que o cidadão está fazendo lá? Eu vou tirar logo daqui, porque já tem gente querendo adivinhar. Todo gasto público deve estar demonstrado de forma clara, atenção, evidente, sem a menor ou qualquer dúvida que possa ser suscitada. Podemos e seremos questionados a qualquer momento. O recurso é público. Nós somos servidores públicos. Tudo bem? O conselho do Fundeb está no artigo 24, nós não vamos ler porque eu acho que vocês já conhecem ele. Incumbe o conselho. Oi? Todos eles estão em dia. Todos eles estão em dia, tenho certeza absoluta disso. Incumbe supervisionar o censo anual escolar e a elaboração da proposta orçamentária. Se a gente da secretaria não acompanha, vocês acham que o conselho vai acompanhar a construção do orçamento do município? Mas tem que acompanhar. Eles sabem disso? Tem uns que sabem. Aos conselhos também incumbe acompanhar o PNAT e o EJA. Tudo bem? Os recursos federais, o PNAT e o EJA. Acompanhar, né? Acompanhar e emitir parecer. Fiscalizar e emitir parecer. Vejam bem. Eu tenho um exemplo rapidinho para contar para vocês, que eu sei que o tempo está explodindo. Município grande, de 1.300.000 habitantes,
tem um conselho atuante, o conselho do Fundeb atuante, com cerca de 30 e poucos participantes do conselho, tá? Entre pessoas, entre membros efetivos e membros e suplentes. E a Secretaria de Educação tinha um problema sério, porque falou assim: esse conselho do Fundeb está querendo derrubar a Secretaria de Educação, a secretária de Educação. O que nós fazemos? Com a democracia, o que nós fazemos com a democracia? Quando vem muita democracia para a gente? Mais democracia de volta. Vamos fazer uma capacitação desse pessoal. Cessou a quantidade de solicitações que não tinham pé nem cabeça. Porque as solicitações passaram a ser qualitativas. As dúvidas que eles tinham de qualquer coisa, eles não tinham mais. Acabou com o problema de querer derrubar a secretária de Educação do município. Uma cidade de 1.300.000 habitantes. Então, muito cuidado quando a gente vai tratar desses assuntos. Muito cuidado, porque nem sempre o caminho é a pancada, é a porrada. Com a democracia, mais democracia de volta. De novo, quero dizer para vocês que hoje, em 1h15, não é o suficiente para a gente ficar expert em gestão e orçamento público, mas a gente precisa ter uma ideia de como funciona o orçamento público, o mínimo de ideia possível. Isso daqui é assunto para um curso de pós-graduação, por exemplo, claro, tá? Mas pelo menos a ideia de que existe o recurso público, de onde vem os 25%, do que é o Fundeb, os 60%, o que é gasto na educação e o que é gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. Tudo bem? Então, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui, muitíssimo de coração obrigado pelo convite. Estamos à disposição de vocês. Obrigado. E cumpriu o horário, hein? Viu, Luana?